E hoje o presidente Lula se encontrou pela primeira vez com Joe Biden na Casa Branca. Vamos conversar então com a repórter Berenice Leite, vai trazer todas as atualizações, né, Berenice? Conta para a nossa audiência quais os pontos principais que foram discutidos nessa reunião entre os líderes. Bem-vinda. Oi, Daniel, obrigada. Boa noite a você, a Lívia, a todos que nos acompanham. Olha, em pauta neste encontro bilateral que teve início por volta das 18 horas, horário aqui do Brasil, o presidente Lula e o presidente norte-americano Joe Biden falaram sobre assuntos importantes como o Fundo da Amazônia, a guerra na Ucrânia e também ataques à democracia. A gente lembra que o presidente Lula já havia adiantado, antes mesmo de chegar em solo americano, que este seria um dos principais assuntos tratados, a defesa da democracia, até porque a gente lembra que nos Estados Unidos houve também uma invasão semelhante no Capitólio, que é o Congresso dos Estados Unidos, e ambos os presidentes agora se encontram num tom de aproximação entre Brasil e Estados Unidos. Além disso, o presidente Lula, enquanto conversava ali nesse encontro mais privativo, até porque depois desse momento, esse encontro deve ser ampliado aí para que os ministros de governo também participem e possam conversar com o presidente Joe Biden. Ele agradeceu pelo presidente norte-americano ter sido um dos primeiros presidentes, inclusive, a reconhecer a vitória de Lula. Vamos acompanhar agora um trecho deste encontro, onde o presidente aqui do Brasil aproveitou também o momento para fazer críticas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, disse inclusive que ele é o maior propagador de fake news e que não tinha habilidade para negociar com outros países. Vamos acompanhar. Presidente Biden. Well, Mr. President Biden. Além de recolocar o Brasil Besides repositioning Brazil na nova geopolítica mundial, in the new world geopolitics, segundo, o second, reconhecimento pela sua postura em defesa da democracia. I want to acknowledge your posture in the defense of democracy. E por último, lhe dar os parabéns And last but not the least, to pelo congratulate you discurso de antes de ontem, because of your speech to the State of the Union 2 days ago. que é um discurso que cairia muito bem se fosse feito no Brasil. Bom, como vocês puderam acompanhar aí nesse trechinho, a gente adianta também que o presidente Lula, ele enfatizou principalmente o fato desses últimos 4 anos que, na opinião dele, o Brasil estava isolado de negociações com outros países, que agora ele estaria retomando isso. Inclusive, a expectativa é de que o presidente Lula retorne com boas notícias, digamos assim, retomando o investimento americano no Fundo da Amazônia. Na semana passada, por exemplo, a gente lembra que a Alemanha, prontificou aí imediatamente, foram 35 milhões de euros, quase 200 milhões de reais convertidos para que sejam investidos no desmatamento da Amazônia Legal. O Fundo da Amazônia, que é um programa que estava desativado, já que o governo de Jair Bolsonaro acreditava que, aceitando investimentos de países estrangeiros, isso seria uma forma de estar vendendo a Amazônia. Agora, com o governo de Lula, o Fundo da Amazônia já foi reativado, inclusive, já existem pouco mais, aliás, em torno de 3 bilhões de reais em caixa no BNDES, mais essa quantia dos 35 milhões, e se tudo caminhar como vem aí caminhando, provavelmente o presidente norte-americano deve fazer investimentos também nesse fundo, que é para combater, como eu disse, o desmatamento no Brasil, não só o combate, como também trabalho de prevenção. Daniel. Pois é, vamos aguardar se teremos essa confirmação por parte do governo norte-americano. Agora, Berenice, a primeira-dama brasileira, Janja da Silva, e a dos Estados Unidos, Jill Biden, elas também teriam um encontro, mas essa reunião não aconteceu. Por qual razão? Pois é, a primeira-dama Janja, ela acompanha a comitiva com Lula e também 7 ministros que estão lá nos Estados Unidos. Ela tinha esse encontro com a primeira-dama norte-americana, porém a primeira-dama norte-americana teve uma indisposição na saúde, acabou cancelando esse encontro. Então, Janja segue acompanhando a agenda de Lula, que já deu entrevistas em jornais norte-americanos e também deve se encontrar com parlamentares democratas, e na agenda
dele também está marcado encontros com entidades sindicais lá dos Estados Unidos. Daniel. Berenice Leite fazendo um resumo dessa agenda de Lula nos Estados Unidos. Daqui a pouco a gente volta a trazer mais detalhes para a nossa audiência, porque agora seguimos com as análises e comentários dos nossos convidados. Eu vou começar essa rodada com o Fernando Capês, que certamente também acompanhou a declaração, pronunciamento de Lula diretamente da Casa Branca e queria, em linhas gerais, claro, a sua avaliação, né, Capês, desse encontro. Lembrando para a nossa audiência que Lula reiterou a necessidade da defesa da democracia, também propôs aí uma parceria para a proteção da floresta amazônica e, como bem disse a nossa repórter, chegou a fazer menções críticas à gestão anterior de Jair Bolsonaro. No que essa aproximação pode resultar? Alinhamento político, apoio, claro, na questão ambiental, prospecção comercial, é por aí ou tem mais coisas? Olha, em primeiro lugar, a gente tem que lembrar que as relações internacionais entre países são ditadas por interesses econômicos, interesses de geopolítica e não por simpatia, amizade ou afinidade. Vamos lembrar que o presidente Bolsonaro tinha um ótimo relacionamento com o ex-presidente americano Donald Trump e perdemos a cadeira do do Conselho de Segurança da ONU para a Argentina. Então é importante sempre lembrar que não nos iludirmos com esse encontro. Foi uma reunião rápida, relativamente rápida, não seguida de entrevista coletiva, ou seja, não é muito comum isso com relação a outros líderes. Normalmente as reuniões são maiores, são seguidas de um jantar, seguidas de entrevistas coletivas. E existem vários pontos que são contrários e alguns pontos comuns. A defesa da Amazônia, ponto importante. Evidente que é importante que o país consiga recursos e ajuda para a questão da preservação da floresta amazônica. Então, por exemplo, provavelmente virão 8 bilhões de reais. Mas para onde vão esses 8 bilhões? Quais são as ONGs que receberão esses recursos? Esses recursos vão chegar até a Amazônia efetivamente ou não? Como é que vai ser feita a fiscalização pela gestão desses recursos? Então, defender a Amazônia é muito importante, mas isso se faz com medidas pragmáticas, com investimento e com ação efetiva. Outra questão são os pontos controversos, né? O apoio logístico à Ucrânia. O Brasil vai seguir o pedido dos Estados Unidos da América, fornecer armamento à Ucrânia, fornecer infraestrutura, recursos também, ou apenas vai ficar na condenação diplomática, política à invasão da Rússia? A questão da aproximação nossa com a Venezuela, com Cuba, com China, são interesses totalmente contrários aos interesses norte-americanos. Todas essas questões são importantes. E também nós precisamos lembrar que a reunião precisa ter um fim pragmático. Os americanos não vão gostar nada da reversão da privatização da Eletrobras, que foi anunciada pelo presidente Lula com uma intenção, ainda que a gente saiba que isso não vai acontecer, com a interrupção das privatizações. Tudo isso é muito ruim e nós não devemos nos iludir com esse início de conversa em que ambas as partes começam a falar mal dos ex-presidentes, dos presidentes anteriores, e deixam de focar em questões mais pragmáticas, sérias do ponto de vista econômico.